Olá, torcida Coxa Branca. Meu nome é Lucas, estou aqui representando junto com ilustres pessoas hoje na nossa mesa, da Chapa Eternamente Coxa. Nosso bate-papo hoje vai envolver muito em relação às diretrizes, às propostas, principalmente o porquê deles estarem concorrendo hoje à nossa chapa, a associação, perdão. E essa chapa tem um objetivo claro e nítido de representação da torcida. A gente representa aqui, né, junto com o G5, hoje com 3 pessoas do G5, que é a Mariana Líbano, presidente, a gente tem o primeiro vice, que seria o Espeto, o Luiz Espeto, e o Bettenhauser aqui, compondo a mesa junto conosco. Eu queria iniciar já, para a gente não tomar tanto tempo assim na conversa junto, para a torcida entender o que está acontecendo, e acho que o motivo principal de estarmos aqui é representar os direitos da associação e os deveres de quem representa a associação. E aí, no caso, entender o porquê, o motivo, a razão, a circunstância. Primeiramente, apresentar, né? Sejam bem-vindos mais uma vez, e apresentar vocês ali hoje para o público. Mariana Líbano, nossa presidente, né? Por gentileza, candidata aí, se apresente à torcida. Seria bacana um pouco da torcida conhecer vocês e a tua trajetória. Verdade. Obrigada, Lucas, por estar aqui fazendo esse trabalho de apoiador e também, né, de prestar esse serviço, de nos fazer as perguntas difíceis para chegar justamente para a torcida tudo o que eles precisam saber. Então, eu sou a Mariana Líbano, eu sou advogada de formação, trabalhei na área de análise de contratos em 3 grandes empresas aqui do nosso estado. Hoje eu sou empresária junto com meu marido, a gente trabalha na área de corretagem de seguros e somos pais de uma menina de 6 anos. A minha história no Coritiba, ela vem desde pequena. Sou filha única e mesmo assim meu pai nunca se absteve de me levar ao Couto Pereira. Esse amor que ele me apresentou, ele só foi crescendo, cada vez mais eu ia me encantando pelo Coritiba, virou de fato um amor incondicional. E até que eu tive a oportunidade em 2015 de me envolver diretamente com a Coriaço, que era uma associação de torcedores que visava justamente proteger os melhores interesses dos torcedores do Coritiba. Até um pouco parecido hoje com a nossa associação, né, fazendo aí já um gancho. E naquele momento a gente se envolveu também bastante com um projeto da estátua do Krieger, que foi justamente um movimento da torcida para prestar uma homenagem em vida a um dos nossos maiores ídolos, né, Dirceu Krieger, que prestou aí mais de 50 anos de serviço ao Coritiba. Bom, Lucas, nós estamos aqui hoje como candidatos, né, candidatos da Chapa Eternamente Coxa, para assumir essa associação, só que de uma forma bem diferente, né? Apesar das eleições do Coritiba sempre terem ocorrido para gerir tudo, hoje a associação ela ficou com uma pequena parte desse todo. Por quê? Porque o clube foi vendido, né? Eu acho que a maioria dos torcedores sabem disso. O clube foi vendido, eu acho que não tem outra palavra. Ele foi vendido 90% para uma SAF e a associação ficou responsável por 10%. A gente fala que esses 10% são pouco, né? É muito pouco que nos resta, mas é tudo que temos. É por tudo que temos que lutar hoje e por tudo que temos que cuidar. E, especialmente, eu acho que o papel da associação hoje ele é cuidar da torcida Coxa Branca. Claro que da torcida, mas também do clube. Né, o clube em primeiro lugar sempre. Principalmente os direitos, né, dos sócios, né, que a gente tem debatido tanto com o novo estatuto. E aqui eu falo também, muitos de nós aqui, né, todos que temos cada um de uma história, acredito que isso tem que ser respeitado, né. Hoje muito se fala, por exemplo, de pessoas mais velhas. Por que pessoas mais velhas não estão concorrendo? Por que pessoas novas não estão junto? Daí quando pessoas novas falam que não têm experiência. Então acho que essa mescla que vocês trouxeram para dentro da chapa é importantíssima. E trazer a representatividade da mulher também, né? Trazer que realmente hoje a gente tem um futebol que tem a gestão também participativa de uma mulher. Os direitos do sócio não se baseiam apenas em torcida, não se baseiam somente sobre o conselho, sobre alguns privilegiados, ou realmente sobre só os direitos de fato, né? Mas em sim conjunto com a SAF, que é o que a gente tem visto, que a gente quer muito que participe, né? É uma associação mais forte com um dever mais fiscalizatório, que eu acho que é o que bacana falar, e acho que é o que, vamos dizer assim, de vocês, assim, que a gente escuta muito e o que a gente vê muito nas redes sociais dessa busca. Eu encaro vocês hoje, falo para vocês, francamente, que acho que não há time melhor hoje para representar a Associação do Curitiba do que vocês. Mari, apresenta para nós hoje os ilustres, quase nada
conhecidos hoje aí da nossa torcida, da nossa associação, do nosso conselho, históricos aqui, o senhor Luiz Bettenhausen Júnior e o Espeto, Luiz Espeto. Estamos aí com 2 Luizes aí para nós. 2 Luizes, 2 grandes nomes, eu acho que talvez um dos os mais conhecidos da nossa chapa, né? Sim. Tanto o Espeto como o Luiz são 2 ícones da torcida Coxa Branca. E eu tenho orgulho deles estarem fazendo parte, nesse momento, de candidatos para realmente buscar os interesses do Coritiba. Então, eu vou abrir a palavra primeiro para o Espeto, para ele seguir aí e contar um pouquinho da história dele. Conta para nós, Espeto. Bom, vamos lá. Primeiro que meu nome é Luiz Henrique Jorge, né? Até para quem não me conhece, muitas vezes nem eu atendo quando me chamam de Luiz Henrique, porque, né, isso é um apelido já desde criança, de época de torcida organizada também, né? Então, assim, a minha vida se confunde com a vida do Coritiba, né? Então, eu não me lembro, né, de ter vivido sem viver um pouco o nosso Coritiba, né? Então, eu frequento o estádio desde 1978, né? Eu fui membro da torcida jovem à época, né? Depois nós saímos da torcida jovem e junto com vários amigos, meu amigo Jango principalmente, nós fundamos a extinta torcida Mancha Verde, né? Já sou sócio há muitos anos, sou conselheiro vitalício, né? Por ter já ficado muitos anos no conselho. Já fiz parte de uma gestão também, na minha época era G9, né? Não era G5, da gestão do presidente Giovanni Gionedes, né? Onde tivemos a felicidade de ser bicampeões paranaenses, na época, um título invicto, né? Fomos a Libertadores, né? Foi a segunda passagem do Curitiba. E a última passagem E a também, última vale passagem, né? As pessoas falam, mas foi uma passagem muito singela. Sim, porque o modelo, né, do campeonato, na época, a Taça Libertadores, se classificava um time só, né? Então, e a gente, obviamente que a gente também não estava ainda preparado para uma Libertadores, né? Então, eu sempre falo isso que a época, né, apesar da felicidade de participar, mas o clube em si, né, a estrutura do clube ainda não estava preparada para isso, né? Então, fiz parte dessa gestão. Depois, infelizmente, tivemos, né, a questão de cairmos para a segunda divisão em 2005, mas depois, em 2007, nós voltamos como campeões brasileiros da Série B, com uma grande festa no aeroporto. Acho que foi uma das maiores festas que eu vi na minha vida, até maior do que o título de 85, que eu também... das Torres lotadas. Exatamente. E assim, uma alegria muito grande, porque eu estava no avião da delegação, né? Então a gente via aquele mar verde e branco, quando a gente estava aterrissando no aeroporto Afonso Pena, a gente via, assim, era um mar verde e branco. A gente não tinha ideia da quantidade de pessoas que tinha, né? Então, e eu também estive, né, em 85, quando o Curitiba foi campeão brasileiro lá no Rio de Janeiro contra o Bangu. Eu estava lá também, né, representando a minha torcida, a Mancha Verde. Então, como eu falei, a minha vida se confunde, né? Então, eu já fiz parte da gestão, né, do G9, já fui vice-presidente do Conselho Deliberativo também. Então, a gente tem uma ambiência. Já muito grande, né? E a gente fica feliz. O pessoal fala muito, é figurinha carimbada, né? Mas é assim, a gente participa, né? É um amor que a gente tem por esse clube que independente da gestão, eu falo sempre que, assim, eu estou sempre à disposição, independente de quem quer que esteja à frente da gestão, né? Porque as pessoas passam, né? E o clube fica, né? E o nosso amor não se modifica, né? A gente não consegue amar menos, né, do que a gente já ama esse clube, que é um... Faz parte das nossas vidas, né? Exatamente, né? Se confunde meus filhos, então, assim, a minha família toda é coxa branca, então a gente é sempre cobrado também, né? Muitas vezes até por... Os primeiros. Muitas vezes até pela ignorância, né? De não saber como é que funciona o clube. A gente, então, é sempre muito cobrado com relação a isso, mas a gente está sempre também se dispondo, né? Porque eu também não acho justo só receber do Curitiba, né? Eu acho que é importante a gente também, como coxas brancas, a gente também se doar. Eu acho que o motivo realmente de você estar aqui é essa doação, né? Até porque agora a gente sabendo que esses 10% que pertencem hoje à associação, lembrando a todo torcedor, você que ainda não entendeu como funciona o Curitiba, 90% do Curitiba não nos pertence mais, apenas os 10% da associação. Então nós não temos mais poder, vamos dizer assim, sobre o futebol. Tá? A gente tem visto muita gente, poxa, mas vocês vão entrar, preciso contratar mais. Não nos pertence mais. Então, a gente vai entrar nesses debates daqui a pouco, né, nessa conversa mais clara. E temos outro Luiz aqui, inclusive especialista nisso,
que eu gostaria muito que falasse agora, se apresentasse. Acho que esse da mesa aqui, pelo menos que eu vejo na rede social, né, o pessoal fala muito bem dele, é difícil a gente achar alguma coisa para não ponderar. Até falo aqui, ressalto aqui, eu e meu pai líamos a sua coluna no Globo Esporte. Obrigado. Né? Então, para mim é um prazer inenarrável estar aqui perante vocês, porque eu sei que vocês são não só representantes da torcida, mas são representantes do sentimento alviverde. E é por isso que vocês estão aqui hoje e é muito bacana ter vocês. Luiz, por gentileza, se apresente. Também agradeço a oportunidade da Damares, do Espeto, de você, Lucas, uma nova geração de torcedores. Isso é indispensável para nós, em termos institucionais, termos novas pessoas tocando o clube no futuro. Agora teremos a Mari, e também tem um ponto que a gente precisa aprender com a nossa história, né? A gente conta pouquíssimo a história das mulheres e a sua importância em 1910. Essa história precisa ser contada. E é um dos planos nossos, um dos projetos, é de contar a parte da história, vivenciá-la e com mais pessoas para compreender. Então, nos anos 10, teve o Grêmio Curitiba, só mulheres, só sócias do clube, que fizeram um trabalho durante décadas, até os anos 50, início de 60, que foi indispensável para a solidificação do Curitiba nos anos 10, 20 e 30. Sem elas, nós não teríamos o que o Curitiba acabou sendo. E essa história, eu acho que hoje temos uma oportunidade de abrir espaço, tanto na mesa do conselho, como na presidência do clube, né? É um tema assim, que, para mim, é importantíssimo da gente refletir a respeito e aprender. Bom, primeiro que a gente está num lugar muito bacana, tudo verde aqui. Eu sou meio... eu, na verdade, sou apaixonadérrimo pela cor verde, né? Então, tenho esse conforto. Agradecer dos tempos que a gente tinha no blog lá. Foram de 2009 a 2016. Antes eu fiquei no Coxanautas, de 99 a 2008, início de 2009 saí. Passei por torcida organizada. Em 1982 entrei na torcida jovem do Curitiba. Em 86 fui para a Império, fiquei até 2000, 2001. Tivemos o Curiação em 2001, né, num período muito duro do Curitiba. A gente fundou, participando da fundação, eu, o Espeto, o Jango, mais algumas pessoas. E fizeram um trabalho muito bacana, né? E tinha essa gestão compartilhada no Curiação, e tinha um foco de abrir espaço para as pessoas participarem da vida do clube. Seria parecido mais ou menos com o coletivo curitibano? Bastante parecido. Até achei, isso foi muito bacana. A história do clube tem isso. Como foi o Coriaço antigamente também. Essas experiências mostram que existem pessoas querendo participar, pessoas mais novas, né? E eu acredito que eu, Jango e Espeto, que somos mais antigos do nosso grupo, temos essa obrigação com o clube, né? Como o Espeto colocou. Esse compromisso de abrir espaço para pessoas novas que venham tocar o clube na sequência. A nossa participação talvez colabore e dizer assim, já fizemos isso, deu errado. Fizemos assim, deu certo. Né? A gente perdeu esse processo institucional com o passar dos anos, né? E hoje nós estamos propondo iniciar algo novo com essa diretriz. Entre erros e acertos, se a gente conseguir passar essa experiência, não vá por aí que já fizemos e não foi legal. Ou vá por aí que já fizemos e deu certo. A possibilidade de a gente gradativamente mais acertar e voltar a ser o que éramos, né? Porque o que eu e o Espeto vimos, a gente não está vendo há muito tempo no Curitiba. E é muito triste. Porque uma torcida tão poderosa, tão incrível, tanta gente, telefone o dia inteiro, pessoal de madrugada. E essa torcida merece um clube um pouco melhor, né? E eu acho que esse processo vai partir pela eleição do dia 27 de dezembro de 2024, uma eleição online. O período não é um período muito adequado para um processo eleitoral, não é tão costumeiro, mas é o que temos. Então, peço que as pessoas verifiquem, estudem, conversem, conheçam o nosso trabalho e entendendo que a gente merece um voto de confiança, coloquem essa participação no voto, na urna. Né? É um momento histórico para o clube. Quanto mais participação, nós iniciaremos um processo novo com uma força que também é representativa em termos mercadológicos. E nós temos que entender que o clube foi vendido, sim. A antiga diretoria, a atual diretoria, vendeu o clube.
E este processo tem também esse equilíbrio de verem, olha, tem gente muito interessada. A torcida quer saber e quer o melhor para o clube. Show. Eu acho interessante quando vocês comentam sobre essa mescla de pessoas novas com pessoas mais experientes, vamos dizer assim, né? E às vezes comenta, dá uma risadinha, respeitar os cabelos brancos, né, da torcida. Porque hoje em dia a gente vê uma disputa, né? Eu conheci o Filho do Espeto esses dias, falei, nossa, não acredito que você é Filho do Espeto. A gente todo dia tá lá, todo jogo a gente tá junto lá, não sabia que ele é Filho do Espeto. Você vê como a geração vai passando. Pra você ver como é que é a cobrança em casa, né? Exatamente. E vai passando de pai para filho, assim como foi meu pai, assim como meu filhinho. E ter a Mari, né, aqui conosco é um potencial, justamente pela questão de gênero. Hoje a gente tem uma dificuldade muito alta de conseguir compreender como o público feminino está aderindo. Acho que as gurias do culto fazem um trabalho elementar, essencial nisso. Fazer talvez essas comissões, né, que a gente conversa tanto dentro do conselho, para aproximar realmente hoje o torcedor do clube. O que a gente sentiu muito na SAF foi essa cisão, essa diferenciação da SAF de não entender nada sobre a história e a tradição do clube, inclusive o museu está lá, e trazer alguém que tenha esse pulso, traga para nós essa diferença da força da torcida, da tradição, do histórico, porque a torcida está machucada, Mari. A torcida está machucada e a gente está sentindo essa diferença. Eu queria pontuar uma coisa que vale a pena, eu acho que o momento agora é justamente para a gente tentar entender o que a rede social está nos dizendo desse público mais jovem, o público mais, vamos dizer assim, experiente, que talvez não esteja nesse meio, que talvez nem assista o nosso vídeo, talvez tenha uma opinião própria que pode ser conversada no estádio, em ambientes. Mas o pessoal do digital que está vindo e está conhecendo a nossa chapa, e está entendendo melhor como funciona, eles têm dúvidas sobre, por exemplo, pontos clichês, tá? E eu vou ser bem direto com vocês. A questão da gestão Samir, por exemplo. Eu queria que vocês explicassem para nós o que hoje representa, por que eles chamam, por exemplo, de Samirzete. Eu queria que você fizesse essa abordagem para fazer essa ruptura realmente, né? Porque na eleição passada, inclusive, vocês foram contra o Samir na última eleição, e acho que precisa ficar claro para a torcida que está enxergando, que está vendo, que os comentários às vezes não batem com a realidade. Tanto é que eu vejo muitos opostos juntos nessa chapa, justamente pelo bem do Curitiba. Se quiser falar, Maria, eu agradeço. Eu acho que nesse momento seria mais importante eu falar, porque eu acho que eu sou a pessoa mais vinculada ao Samir. E eles mais tentam afetada. Me vincular por essa imagem dele. De fato, assim, a minha história política no clube, ela vem antes até do Samir, tá? A partir do momento que eu comecei a entender esse processo político do clube, eu também entendo que a gente tem que se posicionar. E o se posicionar, né, realmente é você dar a sua cara a tapa, você falar o que você pensa e você se colocar em algum lugar. Então, meu processo começou lá com o Bacelar, né, lá com o Bacelar, contra o Pedro de Castro e o Wilson. Não, o Pedro de Castro foi depois, então com o Wilson. Naquele momento se entendia a urgência de uma dívida nossa que tinha quadruplicado, né, de mudar aquilo, de tentar resgatar o clube de alguma forma, e você só faz isso quando você se posiciona, né, aquilo que o Espeto falou, puxa, a gente, eles principalmente, né, o Espeto principalmente, é visto como figurinha carimbada, mas por quê? Porque se posiciona, é a pessoa que dá a cara a tapa. Então, naquele momento, eu já comecei a participar da vida política do clube. Quando veio uma nova eleição, que foi com o Samir, a princípio, apoiamos também esse candidato, por acreditar naquilo que era proposto, por acreditar nas propostas de um clube com gestão responsável, com gestão financeira sem loucura, a gente cuidar melhor do nosso patrimônio. Mais profissional, no caso. Mais profissional. Não que o clube não fosse, o Espeto fala muito isso, o clube sempre foi profissional. Mas, assim, a gestão, ela acabava sendo um pouco no oba-oba, aos Deus dará, né? Poucas pessoas se dedicavam tanto ao clube, não tinham tempo para estar lá no dia a dia. E acabamos nos posicionando a favor do Samir, né? Naquele momento, justamente, era naquilo que acreditávamos. Na outra eleição, que eu saí candidata com o Viale, foi porque justamente a gente acreditava na união de todas as alas políticas do clube. Foi isso que tentamos, mas que infelizmente não deu certo. Já tinha saído, então, da gestão Samir para... Já tinha saído da gestão Samir. É importante a gente deixar claro aqui, né? Porque a gente tentou fazer essa composição, essa união, até para não haver bate-chapa, né? Nós tivemos algumas reuniões e, assim, a união não saiu, não por nossa causa, né? Então, assim, as pessoas que no final acabaram vencendo as eleições achavam que a gente não tinha know-how
para estar com eles, né? E eu só queria fazer um adendo aqui, antes da Mari terminar, que assim, a Mari foi escolhida a nossa presidente não só por ser mulher, Sim, né? com certeza. Isso eu acho que é importante. Ela é muito competente e assim, eu jamais entraria, né, Sem que tivesse alguém numa do nível, né? canoa, entende? Se as pessoas não estivessem preparadas. Então, assim, muitas vezes as pessoas fazem essa confusão. Ah, estão colocando uma mulher para ser uma coisa diferente. Isso. Não, muito pelo contrário, né? A Mari está lá como candidata a nossa presidente e vai ser a presidente, vai ficar na história do clube pela sua competência, pelo seu caráter, né? Pela sua idoneidade. Eu acho que é isso que é fundamental. Não é só a questão de ser mulher, né? Exato. De ser Não a é questão uma questão só feminina. de gênero, né? Exatamente. Porque o que o pessoal Porque pergunta... também não poderia colocar uma mulher lá que não Sim. entendesse de nada também, não, né, ia sucumbir, Exa- né, à administração do clube. Um Então, para-choque que não adianta. quanto a isso, eu estou extremamente tranquilo quanto à competência e à capacidade da Mari de tocar o clube junto conosco. E até por isso, né, Espeto, eu vou emendar a tua fala e explicar exatamente a questão do Samir. Então, a partir do momento que apoiei ele, mas eu também tinha uma relação pessoal com ele. Ele era nosso amigo pessoal, ele era um amigo que realmente tratava no começo ele como um colega, mas que acabou virando um amigo. A gente tanto cobrou, tanto se posicionou na gestão dele, que isso custou nossa amizade, né? De fato, não tinha como continuar próxima a ele ou apoiando apoiando a gestão mesmo. E eu vou falar exatamente o fato que foi quando ele tinha nos prometido que o Pastana não ficaria para uma Série A, quando a gente subiu naquela Série B, e o Pastana ficou. Então ali foi um momento de ruptura que infelizmente acarretou numa ruptura geral, né? Tanto da questão de apoio, quanto numa questão pessoal mesmo, que infelizmente custou nossa amizade. Então, assim, sim, era amiga do Samir, de minha parte talvez até seja, até hoje, mas infelizmente não tenho mais relação com ele, né? O que o pessoal precisa entender, eu acho que é muito fácil, hoje a gente fala sobre política, né? E o clube é realmente político, né? Nosso ambiente é político. Todos nós, quando saímos de casa... Todas as instituições são. Não adianta, você vai trabalhar, você tem que manter a política. Sim. O que não nos pertence, não nos cabe é fazer a tal da politicagem. A gente sempre no coletivo fala muito sobre isso. E é importante também, Lucas, assim, a gente dizer, né, que ninguém é inimigo de ninguém. Exatamente. A gente não concorda com o modelo de gestão, com o que se propõe. Agora, né, eu sei porque eu também perdi vários amigos, né, principalmente na gestão que eu fiz parte, né, e as pessoas muitas vezes não sabem separar as coisas. Né, e às vezes me taxam como figurinha carimbada, que eu estou sempre... É como eu falei, assim, é importante que as pessoas entendam que nós não somos inimigos, né? Nós não temos o mesmo modelo político, o mesmo modelo de gestão. A gente não concorda com algumas coisas. Agora, daí a ser inimigo, né? Afinal de contas, nós todos somos coxas brancas, né? O bem é comum, exatamente, né? O bem é o Curitiba. Né? Assim, e o sucesso do clube é o sucesso de todos nós, né? Independente da gente estar lá na gestão ou não, a gente é torcedor, a gente quer ver o nosso time ganhar. O que a gente vê é polarização, não é só no clube, né? A gente vê na política, a gente vê em todas as famílias sendo destruídas por causa de opinião política. Eu acho que isso é uma questão que também entra dentro do Curitiba, né? É muito bom você falar e reforço, né? Assim como o Espeto falou em relação a Mari. Não é porque é mulher, é porque realmente possui conhecimento, possui prática. Vivência. Se você vê uma estátua hoje do Dirceu Crivo, você tira foto no Instagram, que você vai lá, publica, é porque essa mulher idealizou junto com outras pessoas, tomando frente, inclusive, para fornecer um ídolo coxa branca, que teve a sua história tão bem honrada, em vida, porque honrada geralmente, homenageiam as pessoas depois que elas morrem. Ou colocam depois um nome de um estádio aí, para dizer só porque ajudou. Então, assim, a gente sabe a história que o Krieger fez e construiu no Curitiba, no qual a Mari pôde ajudar e já contribuiu politicamente em outros momentos do clube. E esse ativismo que tem, isso também é importante a gente ressaltar, né? A Mari, com outro grupo de pessoas, todas jovens, né? Pensaram nessa proposta de homenagear o Krieger e fizeram acontecer, né? Ou seja, o clube ganhou com isso. A cultura do Curitiba ganhou, a história do Curitiba ganhou, a relação da comunidade coxa ganhou. Né? Então nós temos uma proposta de trabalho que também vai nesse sentido. Olha, nós precisamos abrir o espaço do clube, que agora é um novo formato, né? Como o Lucas já explicou, ele foi vendido,
Gostem ou não gostem, bem ou mal, certo ou errado, é um novo modelo. E nós queremos abrir também espaço e essas experiências vivenciais que temos aqui, né? Temos aqui com as pessoas que farão parte em vencendo a eleição do G5, também como na mesa, né? A mesa também vai nesse mesmo modelo, pessoas mais novas, né? Vai ter um processo interno, se houver um bate-chapa, vai ter uma eleição interna no início do ano, mas a gente tem esta proposta de gestão compartilhada, de participação, de transparência e sinceridade com o torcedor. Ninguém aqui está prometendo mundos e fundos para ganhar uma eleição. Exato. Isto não vai ocorrer. A nossa chapa tem uma proposta de falar com sinceridade. Pode falar tudo? Não sei, se tiver uma cláusula confidencial, sigilosa, contratualmente assinada por uma outra pessoa que não foi nenhum de nós temos que respeitá-la. Por quê? Porque o Curitiba está acima de todo este processo, inclusive eleitoral do clube. Nós não podemos simplesmente agir como um populismo barato para ganhar a eleição. Nós não faremos isso. Eu acho que a diferença que eu vejo, principalmente em comunicação, tá? E comunicação, quando eu falo, é comunicação, hoje, a gente fala muito sobre digital. A comunicação de vocês, hoje, com o público, né? E eu não digo só da camiseta, não digo só das páginas, às vezes, se vincularem, poxa, eu gostei, tal página, tal torcida, tal rede social, tal apoiador na influência digital tá apoiando a chapa. Mas eu vejo que a necessidade hoje da associação de comunicação com o torcedor é muito ruim. Já houve momentos, né, já tiveram momentos aí na história que o Coxanautas foi o site oficial do Curitiba. Foi. Então, assim, hoje a marca que é do Curitiba, o nosso escudo, né, é propriedade da SAF, nós não podemos usar sem a autorização da SAF. A associação, os 10%, repetindo para vocês, não podem usar a imagem do clube, o escudo do clube, sem que a SAF autorize. Então, a gente está chegando no momento que essa discussão da comunicação entre a associação, que foi o que nos restou, com o próprio torcedor, né, que é o que paga a mensalidade do sócio hoje, que vai mudar também, eu queria que você explicasse depois, essa comunicação precisa ser clara. Então, acho que é um ponto de êxito para vocês isso aí. Isso. É exatamente o que a gente busca, né, Lucas? Como associação, eu acho que o nosso papel principal hoje seria de fiscalizar e de cobrar aquilo que tem no contrato. Então, explicando bem para o torcedor, o que restou para o Curitiba hoje? O Curitiba Associação ficou com uma salinha, que na verdade até a gente fica em dúvida, porque ela é a sala do Conselho Deliberativo, que eu acho que vai ter que ser dividida com o Conselho Administrativo. O Curitiba não tem mais nada, né? O seu estádio, a propriedade dele foi passada, o uso do estádio foi passado há 50 anos para Curitiba SAF. Prorrogado por mais 50. Exatamente. Nós recebemos a títulos de royalties, R$40 mil mensais. Até o Luiz fala assim, é isso que o Curitiba vale, né? O que a associação vale para a SAF, R$40 mil mensais. A gente pensar que esse valor é um valor que um clube amador recebe por uma SAF é no mínimo triste, né? Então, entender que a gente tem que partir desses princípios, justamente a questão do escudo. Se eu não me engano, o escudo é nosso, mas a gente tem que pedir autorização da SAF para utilizar. Então, assim, não é nem que a gente pode fazer uma camisa diferente ou a gente pode criar algum esporte diferente, a gente vai ter que pedir autorização da SAF para poder usar o nosso escudo. Então, a gente está num momento muito delicado, né? Que a gente, primeiro de tudo, precisa entrar lá, ler aquele contrato, entender aquele contrato, ver as entrelinhas, o que foi acordado exatamente, o que a gente pode cobrar. Tem coisa que não pode ser falada, mas pelo menos a gente entender o que está acontecendo, né, Maria? Com certeza, e porque hoje não se tem isso. A gente fica na história de que, se ouviu falar que, se ouviu dizer que, mas efetivo, são pouquíssimos que sabem. E esses poucos que sabem, não compartilhar. Até queria comentar em cima do que você está falando, para a torcida entender, né? Nos foi vendido uma SAF que a torcida foi realmente induzida, esse é o meu sentimento. Entregue outra. Exato. Eu vou falar o meu sentimento torcedor, tá? É isso mesmo. Induzida e conduzida para a venda como se isso fosse a última solução. Todos nós. Então, fica complicado, porque sem essa análise, que eu até tinha anotado uma pergunta para vocês, em relação não só ao contrato, mas à fiscalização mais próxima dessa SAF, porque a torcida precisa entender, lógico, né? A gente sempre fala como associado, como sócio coxa branca. Não adianta brigar com a SAF, né, Maria? Não adianta bater de frente com eles e chutar a porta lá. Não tem como, nesse momento, você chegar lá e falar assim,
tá tudo errado, né? Sumam do nosso clube, Vamos ou rescindir tentar o contrato. ajuizar uma ação para... Não é assim que funciona. A gente até fala, né? Puxa, eu acho que a SAF talvez seja uma tendência mundial. Tem vários clubes aí que estão dando certo, né? Não tem como falar que não estão. Claro que é questionável, porque o Coritiba, acho que apesar de se vender essa ideia que era a única saída, ele não era nenhum dos 10 times mais endividados do Brasil para se falar isso. A gente tinha conseguido já uma recuperação judicial que nos dava um fôlego muito melhor do que as gestões passadas pegaram. Dito isso por quem vendeu o clube? Dito isso por quem vendeu. Então, assim, eles talvez induzindo o torcedor a pensar que era a única saída mesmo. Que viriam contratações menores. Nossa. Que na verdade, né, a questão da SAF, né, que foi implantado pelo governo, né, foi uma saída para todos os clubes. Né? Então, o modelo, né? Como a Mari falou, né, nós não somos contra a SAF, né? Nós somos contra, e eu sempre falo isso, né? Eu acho que o grande erro do Coritiba foi pegar a primeira que apareceu, entendeu? Apesar de falarem que tiveram outras propostas e tal, mas eu acho que precisava ter amadurecido toda essa questão do contrato. Eu acho que a maneira muito rápida que foi feita as coisas acabaram levando ao erro de todos. Dizem que as 3 ainda nenhuma delas era conhecida de futebol. A gente não sabe, entendeu, Lucas? Por isso que a Mari falou, a gente primeiro precisa tomar pé da situação para daí sim querer fazer alguma coisa, né? Então, o nosso objetivo principal no primeiro momento é ler o contrato, tomar pé da situação, da associação e ir lá de uma forma bem amigável, né? Num primeiro momento, conversar com a SAF, né? Para a gente estreitar esse relacionamento, mostrar a força da nossa torcida. Eu sempre falo assim, todas as vezes que nós conquistamos, né, as glórias que nós conquistamos, vocês podem perceber aí na história do clube, que o clube esteve unido. Torcida, diretoria, comissão técnica, né, os jogadores. Então, e é isso que a gente quer, levar lá para a SAF, levar para São Paulo, né, essa força que a gente tem, né? Eles precisam conhecer a força, apesar deles estarem próximos das torcidas lá de São Paulo, né? A nossa torcida aqui, eu sempre falo, a nossa torcida ela é diferente de todas, né? E assim, me perguntaram como, não sei explicar, mas a nossa torcida é diferente. E o que eu já falei isso também, né? Assim, tudo foi precificado no nosso clube, né? O estádio, a folha de pagamento, a recuperação judicial, tudo teve um preço, né? Só a única coisa que não tem preço é a nossa torcida, porque realmente a nossa torcida não tem preço. Ela é diferente de todas e quando ela abraça esse clube, quando abraça o time, não tem para ninguém. A gente já teve isso em várias, posso citar aqui vários exemplos, né? De épocas que a gente passou, de glórias que nós tivemos, que o Luiz falou que a gente viu, né? Que infelizmente os mais novos não viram, né? Mas toda vez que o clube esteve unido, né? Nós conquistamos as nossas glórias. E esse é o nosso objetivo, levar lá para a SAF e falar, olha, nós temos essa força aqui que se vocês também, né, continuarem menosprezando essa força, aí a situação vai ter que se modificar. Porque assim, né, o sucesso da SAF, o sucesso do Coritiba, ele será o sucesso da SAF, sabe? Eu acho que é isso que falta se entender, ou pelo menos, né, puxa, se tiver todo mundo junto, se o nosso time estiver bom, se o nosso time estiver realmente engajado, tiver essa sinergia com a torcida, todo mundo vai ser beneficiado. Porque o torcedor não quer simplesmente, somos contra a SAF, tire ela de lá. Veja o próprio Pedrinho do Vasco, que, né, conseguiu uma liminar, tomou o controle de volta da associação, mas ele está procurando uma SAF para justamente vender o clube. Uhum. Porque, assim, talvez seja um modelo do futuro, realmente, sim, né? Sim. Só que a nossa, infelizmente, eu acho que falta justamente esse pulso e esse elo, isso, né? Esse elo de ligação entre a associação, a SAF e a torcida. Porque nós não somos nada sem a torcida, né? A gente vê... Pode falar mesmo. Eu só queria complementar um ponto que eu acho relevante, assim, a dinâmica do futebol não para, né? 2025 já começou agora.
né? Nós já temos uma Campeonato Paranaense, teremos uma Copa do Brasil. Então, assim, essa ruptura revolucionária que foi prometida por quem vendeu, e quem vendeu fazia parte do nosso coletividade curitibana, vendeu, apresentou essa proposta que me parece que não deu certo, naufragou. Nós tivemos 2 anos horrorosos, desastrosos, Os piores da história na B e na A. Então, isso é um indicativo sério de problemas. Nós não podemos dizer que não teve esses problemas. Mas o que eu acho que também que faltou nesse processo, que para mim foi extremamente atropelado, naquele período da negociação, tanto eu como o Daniel, que faz parte da nossa chapa, alertamos publicamente, fizemos um espaço no YouTube, porque nós não tivemos espaço dentro da nossa própria coletividade, vamos ser sinceros, né? Isso sirve de aprendizado para todos nós, eu me incluo, eu, o Daniel, nos incluímos nisso. E a gente precisa colocar este panorama de quem vivencia e conhece, né? E isso é a torcida, então tem um aspecto social, mas tem um aspecto econômico, aspecto mercadológico, né? E evidentemente essa discussão econômica é extremamente interessante para a SAF. E nós precisamos então trazer esse processo de conversar, explicar, olha, deu errado por essas características, vieram jogadores que não tinham característica de um processo de identidade. Hoje é uma coisa até meio complicada a gente falar nesse futebol que muda tão rapidamente, mas assim, algumas características de comportamento no campo, a torcida gosta e apoia de maneira quase que incondicional, até incondicional, né? O Capitão Nascimento, um dos maiores, os jogadores que mais vezes jogou aqui, falava isso, falou para mim, né? O Claudio Miro veio para cá, todo jogo era um amarelo e um vermelho e era ídolo, saía aplaudido, expulso e aplaudido, porque era valente, era raçudo, determinado, respeitava a nossa camisa, a nossa torcida, respeitava a nossa casa. E o Nascimento adotou isso e ficou nosso capitão. A gente precisa aprender com essas pessoas, né? Ex-jogadores que têm essa identidade, que viveram lá dentro, né? Pessoas que já passaram pelo clube. Esse conhecimento tem valor. Você acha que hoje a SAF consegue, como é que eu posso falar, abrir portas para a associação do modelo como está, ou a gestão que está lá não consegue adentrar o espaço Couto Pereira para conversar e entender como funciona hoje a estrutura, a parte negocial, ou, por exemplo, um elenco, saber, ou eles fecham realmente a porta? Alguém sabe? Porque eu, Lucas, não sei. E gostaria de saber de vocês se vocês têm esse interesse de estar mais vivenciando realmente o dia a dia do Curitiba. Veja, eu não posso falar por eles, não sei. Me parece que eles não, mas eles delegaram competência para um quadro profissional. Este é um ponto importante. Existem processos contratados para fazer essa interlocução, que me parece estava péssima, né? Estão tentando se posicionar em ouvir a torcida. Essa ideia surgiu de dentro, né? Eu passei, falei, ó, você está com um problema gravíssimo de comunicação, né? Quando uma pessoa ligada à antiga diretoria entrou em contato comigo, falei, olha, vai ter problema se você seguir nesse caminho. Então, buscaram essa aproximação de ouvir a torcida, né? Mas eu acho que esse processo de ouvir a torcida e ouvir personalidades que vivenciaram, ele é muito incipiente, ele é muito pequeno. Ele tem que ser aprofundado. E tem que ser discutido pelos processos que lá estão, né? O CEO, os processos do futebol, do marketing marcas, do patrimônio, enfim, toda essa equipe aí, as características que são muito peculiares. Funciona aqui de um jeito e não vai funcionar em nenhum outro clube igual. E eu acho que isso não teve. Trouxeram um profissional de inquestionável vitórias e como teve problemas, né, fracassos, isso é do campo, em um outro time, né, do Rio Grande do Sul. Mas alguém de Curitiba, do Curitiba ou de fora de Curitiba, mas que conhecesse bem o Curitiba, eu não vejo essa pessoa. Então, esse processo de você pegar informações e trabalhá-las economicamente, institucionalmente e mercadologicamente, não me parece haver. E nesse sentido, nós nos propomos aí de conversar de uma maneira muito franca. Lendo, primeira coisa, ler o contrato, ver o que nós podemos e quais as obrigações do Curitiba, né? Inclusive integralização de capital, como que está? Foi feito, não foi feito, vai ser feito, quando? Este processo precisa ser apurado. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, que é uma coisa que para nós é importante, né? A gente teve uma votação do novo estatuto agora, em 2024, que a torcida se manifestou, o Curitiba até juntou ali peças, né, para formalizar isso, e conduziu realmente, a gente vinha já com uma
eleição, requerendo eleições desde o final do ano passado, agora está acontecendo nesse ano, e por entender que o Estatuto tinha algumas, não vou falar erros, mas tinha algumas coisas que não faziam sentido para nós naquele primeiro momento. Queria falar diretamente para vocês nos explicarem. Há uma proposta de novo Estatuto, como vocês pensam em desenhar isso, como apresentar para um conselho, o que de fato vai acontecer com o conselho, quem é sócio, quem não é, as mensalidades. Puderem explicar para nós, ficaria mais fácil até para o público entender como vai funcionar. Bom, posso tentar explicar, né, Lucas? Assim, é claro que tudo vai passar pelas eleições, né? A gente vencendo aí as eleições, a nossa intenção é criar dentro do Conselho Deliberativo, né, várias comissões, justamente no sentido dessa gestão corporativa. Né? Compartilhada, né? Compartilhada, desculpe. Na verdade, as pessoas vão falar, mas isso aí vocês estão voltando ao passado, que é um modelo antigo. É um modelo antigo, mas que sempre, né, assim como o Luiz falou, né, justamente pela experiência, a gente sabe aquilo que deu certo e aquilo que não deu. Né? Então, o nosso objetivo é, dentro do Conselho, criar essas comissões, comissão de patrimônio, comissão de marketing, comissão de categorias de bases, comissão de sócio, da mulher, né? E assim, é importante que as pessoas entendam que essas comissões, elas não precisam obrigatoriamente ser compostas por conselheiros. Sócios da associação podem ser convidados a integrar essas comissões, né? E a gente acredita muito que com o relatar, né, ou com a análise dessas comissões, a gente possa levar esses problemas para a SAF lá em São Paulo, né? Porque muitas vezes as coisas ficam limitadas aqui aos profissionais aqui da área que ficam aqui em Curitiba. E muitas vezes, eu acredito, né, não sei porque a gente ainda não conversou com eles lá, mas eu acredito que muitas coisas eles desconhecem lá em São Paulo, né? Então eu acredito que a gente montando essas comissões, fazendo relatórios, né, explicando a situação, nós estamos com um problema aqui no patrimônio, lá no alojamento das categorias de base, né? Eu não sei nem se o pessoal da SAF sabe que nós temos um alojamento lá dentro do Couto Pereira, né? Então é importante essa participação para a gente levar essas questões para a SAF, porque como a Mari falou, o sucesso deles é o sucesso nosso aqui. E eu não acredito que eles também não queiram também ter o sucesso, né? Afinal de contas, por mais que possam não torcer para o nosso clube, mas ninguém rasga a nota de 100, sim. Né? Então, assim, a nossa sugestão é nesse sentido, criar essas comissões. E junto, né, com essas outras comissões, nós teremos também a comissão da reforma do Estatuto, que vai rever tudo que foi feito, né, o Estatuto vigente, aquele que não foi aprovado, vamos rever todos os artigos, né, e fazer uma nova proposta, discutindo com a torcida, dando prazo, né, que eu acho que isso que ficou, o que foi muito mal gerido nesses goela abaixo, né? E assim, tudo muito rapidamente, tudo, sabe... Sem consulta prévia. Até abriram, né, que nem tinha lá para os sócios irem lá ver o contrato, mas o cara tinha sei lá, meia hora, uma hora, sei lá, para ver o contrato. Então, assim, vamos discutir, né? O Curitiba tem 115 anos. Pô, nós não podemos decidir o futuro em meia hora, em um dia, né? Então, esse é o nosso objetivo, é levar todas essas reformas. Nós precisamos mexer no regimento interno. O regimento interno, se não me engano, é de 2001. Né? É 2001. É importante, né, estabelecer algumas regras no regimento interno, até mesmo antes da reforma do Estatuto. Para a própria condução, né, da associação, exatamente, né? Até para a gente saber o que cabe a quem, né? Porque hoje a gente, né, como eu falei, a gente precisa, e assim, torcedor coxa branca, aqueles que forem nos dar, né, a honra do seu voto, entendam que nós vamos precisar de um tempo, né? A gente não pode chegar lá com os dois pés na porta lá já e, né, rescindindo o contrato, como as pessoas estão falando por aí, porque não é por aí, né? E como o Luiz falou, eu tenho esse perfil assim, eu não gosto de prometer aquilo que eu não cumpro. Então, o que eu posso prometer e posso falar em nome dos meus colegas aqui é que nós vamos trabalhar muito por esse Curitiba. Agora, prometer que vai rescindir contrato, que vai contratar o treinador tal, que vai um atacante que faz gol, isso nós não vamos prometer. E nem é da nossa, né, competência. E não é justamente por não ser da nossa competência. O que a gente promete é muito trabalho, muito comprometimento, transparência, né, e lealdade com o torcedor que nos dê a honra do seu voto.
Lucas. Só lembrando, Ai, perdão. desculpa, Luiz, favor. só lembrando, né, Espeto, a gente fala isso, mas acho que talvez por isso que seja importante uma votação expressiva, né? Isso. Para mostrar para a SAF que, olha, realmente o pessoal está insatisfeito e a torcida está com a gente. Exatamente. Nós podemos ter só 10%, mas esse 10% pode virar uma incomodação gigante, porque a gente tem uma torcida gigante por trás que não está gostando. Exatamente. Então, vai ser muito melhor se nós trabalharmos juntos, Isso. né? Com os Conversar. nossos... Exatamente. Mas, assim, escutando os nossos posicionamentos, que eles não vêm do nada, Isso. né? Temos aqui duas pessoas extremamente experientes na história do clube, que já passaram por sucessos e insucessos, né? Então, essa experiência ela é extremamente válida. E demonstrar para eles, com o apoio da torcida, que a gente está disposto a ajudar, né? Isso aí. Não dá para deixar margem mais para isso, né? Acho que o que a gente sentia muito é essa distância, realmente, como eu falei, da SAF, da associação. E a associação está justamente, vocês, quando eleitos, para representar os nossos interesses, né? E, Lucas, é salutar que entre um grupo novo lá, Claro. né? Até para ter a Oxigenação, independência, e a independência de poder cobrar, né? Porque não fomos nós que fizemos a negociação. Então, talvez quem fez a negociação, talvez não tenha essa liberdade de ir lá cobrar, né? De criticar. Então, eu acho que é salutar essa mudança. Uma né? outra Até coisa para que- entrar, para oxigenar o clube e eles perceberem lá que não é uma reclamação, né, vaga, é Do uma nada. reclamação geral, né? Só o Luiz queria comentar algo. Rapidamente, só também para deixar claro, porque é tão dinâmico nessa comunicação. Então, assim, Comissão da Mulher. Na verdade, é a mulher curitibana, gente. Né? Por quê? Porque existe uma situação do movimento social, as mulheres querem participar do futebol, querem consumir Curitiba, Sim. e isso rende grana, dinheiro. É um efeito econômico e isso é, no meu entendimento, muito interessante para quem comprou o clube. Então, os dois lados ganham. Então, assim, como é que é? Os produtos estão de acordo? O atendimento no estádio, o conforto, a segurança, a proteção geral de dados, né? A mulher que é dona de casa, é chefe de família, ela que mantém uma família economicamente ativa, de repente o piazinho dela quer vir um jogo. Então tem todo esse processo de ouvir as mulheres, de elas sentirem a possibilidade delas elas participarem deste momento do clube, como ocorreu na história do clube no início, e nós temos que aprender porque deu certo. Sem elas, nós não teríamos a nossa bandeira. Pertencimento. Sabe? Então, esse ponto, assim, não é nada de discussão de gênero. Não, nós estamos discutindo a nossa coletividade. E, assim, olha que interessante. No tráfego que nós temos do vídeo da nossa chapa, a grande maioria das pessoas que viram foram mulheres jovens até 24 anos. Elas têm interesse no Curitiba. Temos que aproveitar isso e criar espaço para que eles se sintam em casa, Pertencentes, né, Luiz? fazendo parte deste processo com respeito, com sinceridade, né? E então, assim, da mulher curitibana, para que ela também traga força para o nosso clube. O povão coxa branca precisa estar unido agora, né? Isso. Eu acho que não há essa questão de gênero, como você comentou, a De questão de idade, etarismo. Sabe? Né? Hoje tivemos uma dificuldade muito assertiva dentro do Curitiba para a questão de pedigree, vamos colocar assim, né? Ah, porque eu tenho recursos, porque eu sou tal. Eu acho que isso já não compete mais nesse âmbito, nessa sociedade que nós estamos vivendo, que é extremamente plural e democrática. Acho que quando a gente bate muito nessa tecla de termos pessoas mesclando, né, faixas etárias, tem ali a questão da mulher, do homem, e a questão realmente de entender o momento SAF e você pega um regimento interno de 2001. Não dá, né? Não Então, dá. assim, elas não conversam. Então, a gente precisa trabalhar isso. E uma coisa que me chama muita atenção, que no projeto de vocês fala, é sobre novos esportes para a associação. Hoje a gente vê muito, vou dar um exemplo aqui do Cruzeiro, né? Que tem o Cruzeiro lá, o vôlei do Cruzeiro.
Você tem aqui até o futsal do Paraná, o basquete, o Paraná, o Flamengo foi campeão da Libertadores do basquete, né? Você tem o Paraná Clube, que hoje tem futsal, a torcida não tinha jogos para ir com o Paraná Clube e mobilizavam a torcida organizada e tudo mais para assistir lá na Fazenda Rio Grande o futsal do Paraná. Há algum projeto de vocês em relação a isso, realmente fático, que a gente conseguiu ver pelas diretrizes, que possa fomentar e ajudar? O Fut7, por exemplo, seria bacana, e já introduzir a questão da marca, que acho que vale a pena para a associação, para não só fortificar o caixa, mas também fortificar a associação como um todo? Isso, pelo que entendemos no contrato da SAF, justamente nós não temos mais gerência nenhuma do futebol, tanto profissional, quanto categorias de base, quanto feminino. E nisso a associação não tem gerência nenhuma. Mas podemos criar novos esportes. E é isso que pretendemos, né? Ainda que se tenha que pedir autorização da SAF para uso do nosso escudo, pretendemos criar novos esportes para movimentar a associação. É aí que a gente vai disseminar a cultura coxa branca, é aí que a gente pode ainda mais fortalecer a nossa cultura mesmo, né? Explicar a história. Então, o que o Luiz sempre fala, junto com o Daniel, que eles fazem um trabalho espetacular nessa área, justamente para a gente entender de onde a gente veio, o que a gente pode fazer e por que a gente se sente pertencente aqui dentro do Coritiba, né? Dentro das esferas do Coritiba. E a gente pretende que as esferas do Coritiba não sejam mais apenas o futebol, que eles sejam novos esportes também. Então, de imediato, a gente gostaria de formar um time de futsal, né, que é uma nova modalidade, ela é recente até, de futebol, um pouco diferente. E tem mídia cobrindo, inclusive, já futsal, tem campeonatos, parece um esporte o vídeo. esporte o tempo todo. Sim. Tem jogadores que participam, inclusive já foram do nosso staff, do Curitiba mesmo, e outros colegas que já participaram. Sim. É um campeonato que vem em ascensão grande. Então a gente pretende que seja criada o futsal, o próprio futsal, porque também a gente sente falta, né? Como você mesmo falou, a história do Paraná, e o Paraná não tinha mais nada, eles se agarraram no futsal. E foi até, era bonito de ver, porque a torcida estava esperando alguma coisa. Não é o caso do Coritiba, mas a gente também pode fortalecer nisso. Isso fortalece o caixa também, de alguma forma? Com certeza. E não só os esportes, né? Mas também ações sociais, né? Eventos sociais, culturais, né? Isso tudo faz parte aí da nossa plataforma. Quando a gente vê, por exemplo, o caixa hoje da associação, pelo menos que são informados, né? Vamos dizer assim, para a torcida inteira. Seriam os 40 mil dos royalties que são repassados da SAF, o que mais? O valor do conselho? Ainda a gente não sei se é exatamente separado ou se agora virou tudo junto, tá, Lucas? Eu honestamente não tenho essa informação. Mas do que eu entendo, vem os 40 mil dos royalties pagos pela SAF. E também existe hoje a mensalidade dos conselheiros. Mas essa mensalidade, a princípio, e antigamente, ela era utilizada para fins do conselho, né? Então, para gerir as reuniões, para, às vezes, fazer gravação, sistema de som. Hoje, eu acho que esses orçamentos, eles se comunicam, né? Mas também essa mensalidade do conselho, ela não chega aí a 20 mil reais às vezes, entendeu? E a gente tem um conselho hoje que é reduzido a uma sala, né? Que a gente acabou conhecendo, né? E aí nós vamos ter a mensalidade da associação, né? A votação é quando disso aí? Quinta-feira agora, depois da manhã, né? Já vai ser definido, isso é importante também o torcedor saber, né? Que isso é estatutário, não é... Não é porque está acabando, né? Exatamente. Porque precisa cumprir o estatuto. Foi assim porque precisa cumprir o estatuto e precisa também ter a previsão orçamentária para o ano que vem. Então, nesta quinta-feira, o atual Conselho Deliberativo vai definir o valor da mensalidade da associação e o valor da taxa do Conselho. E esses valores serão agregados aos 40 mil aí, que são os royalties que a SAF repassa para nós. Só que a gente ainda não tem noção quantos sócios, né, terão a associação, porque a pessoa também vai precisar ficar sócia da SAF para poder frequentar o estádio. Ou seja, explica para nós, por favor, só para diferenciar, para o pessoal entender, focar no que o resumidamente, então, hoje, para assistir jogo, ou você compra, tem o sócio, né, anuidade ou a mensalidade, ou o ingresso avulso. É um pacote de jogos. Né? Quem pega essa grana é tudo para a SAF. Ano que vem, então, quem quiser assistir o jogo vai pagar para a SAF um preço que eles vão definir, comunicar oportunamente.
Nessa transição institucional que já está demorada, teria uma nova... A Associação Curitiba Futebol Clube precisaria ter sua mensalidade ou anuidade, de acordo com o que o pessoal queira pagar lá, que vai ser decidida agora, na última quinta-feira de novembro de 2024, para o ano subsequente, 2025. Né? Então tem este cenário. Assistir jogos, paga-se para a SAF, participar do Curitiba Futebol Clube, a princípio com direito a votar e eventualmente ser votado, dependendo do prazo, com uma outra mensalidade. São duas instituições diferentes. Então, ou você paga para ter o acesso aos jogos e também pode participar da associação, que é os 10% nossos, então vamos repetir. Você paga para assistir o jogo como se fosse uma Premiere, vamos colocar a Premiere. Você paga lá para a Globo, para você ter lá os seus direitos para assistir pela televisão. E se você quiser fazer parte da associação, no caso, contribuir e junto estar com a associação, é um outro valor. Esses seriam dois valores. Essa é a previsão que temos, né? E a reforma... E que o valor vai ser definido agora na reunião quinta-feira. Exatamente. Então, a partir de 2025, a gente já vai ter essa diferenciação. Isso, exatamente. Então, para o torcedor ainda, que tem muitos que ainda nem sabem como é que realmente foi dividido o clube, tem gente que não sabe como é que funciona, tem gente que acha que a gente, conversando aqui, vocês vão conseguir colocar, sei lá, jogador, o Cavani, vai colocar o Cavani aqui, não vai adiantar. Tá? Então, talvez a lição mais importante da história do Curitiba. Quem tá vendo e tá ouvindo aqui cada argumento, acho que terão mais desses embates, né, dessas conversas para explicar para a torcida, é que a associação pode se tornar ainda mais fraca do que está. Por isso a gente tá convocando e falando, não cancele seu sócio, continue com a gente. Isso é importante. E a gente tem esse poder de não só de voto, né, mas de conduzir a política associativa do clube, que é realmente os interesses dos sócios estarem cada vez mais ao nosso lado, como sócios, como torcedores. Porque hoje a gente pode pagar um plano para a SAF que vai dinheiro diretamente para o caixa do clube, e não há um problema nisso, mas nós não temos a noção de pertencimento. Eu acho que isso é um foco muito bacana de vocês. A gente fala da mescla, fala da questão da identidade, mas o pertencimento do clube agora realmente é mais inerente, é fundamental nesse processo. Se você está com dificuldade de entendimento sobre isso, eu convido você mais uma vez, segue lá a Chapa Eternamente Coxa, @Chapa Eternamente Coxa, vai lá, vai ter as diretrizes, vai ter a apresentação, vai ter inclusive o perfil de LinkedIn das pessoas. A gente abriu isso para realmente vocês entenderem qual segmento, o que eles trabalham, porque faz jus ao sócio entender qual é o momento do Curitiba e realmente o que vale a pena você ser sócio e por que ser sócio do Curitiba nessa situação que estamos. Aqui só para deixar um ponto, essa questão das novas modalidades esportivas, além do futsal, vocês teriam outras, né, que seriam em vista, ou tem mais alguma coisa? Eu queria rapidamente só reforçar, até o representante do Curitiba Futebol Clube junto à SAF não terá poder decisório sobre contratações ou dispensa. Isso é importante as pessoas que votarão entender isso. Se disserem diferente, lamento dizer, vão se incomodar novamente lá no futuro. O Guilherme, nosso vice-presidente, também tem essa vivência de clubes desportivos, de vários esportes, e nós temos um colaborador nosso que é da área e que trabalha com projetos, com equipes desportivas de várias categorias olímpicas, né? Então, mas a gente precisa ganhar a eleição. Em ganhando a eleição, a gente vai estruturar melhor com outros esportes também, mediante parcerias. Tá? Show. Dia 27 de dezembro. Só concluindo, Lucas, então seriam outros esportes, outras ações, então corridas de rua, ciclismo, ações sociais. A gente pretende entrar nesse viés também, até para a gente poder levar a marca do Curitiba para todos os cantos. Eu acho que exatamente o Curitiba é do povo, sempre foi o clube do povo, e a gente quer afirmar ainda mais o Curitiba como clube do povo durante esses próximos anos de gestão. Show, gente. Agradecer vocês, né, pela presença. Acho que é fundamental que a gente explique, converse hoje com vocês para entender e trazer essa dinâmica, né, mais democrática, como vocês mesmos comentaram. Agradecemos a Mariana Lima, né? Eu tenho costume de falar Mari, mas porque fica mais pessoal. Eu acho que realmente trazer esse ambiente de não doutor, tal, a gente realmente ser plural e chamar o Luiz de Espeto, o Luiz Bettenhausen de Bettenhausen. Então, de ter essa pluralidade de chegar e ter essa simpatia, acho que vale a pena. Queria que você comentasse ou olhasse para a câmera e falasse com o pessoal, para realmente eles entenderem essa questão da chapa. Venha, vote na gente, né? Entenda o nosso movimento primeiro. Acho que esse é o primeiro passo. E dia 27/12 vocês estarem, se Deus quiser, aí eleitos para que a gente nós estarmos. O que eu falei?
Você. Nós, estamos todo mundo junto aqui. Eu digo que estamos juntos, mas é aquela coisa, né? A gente está aqui justamente para fazer juntos. Isso. Nós. E nós queremos a participação de todos. Estaremos lá. Sejam todos bem-vindos. Mari, por favor. Então, torcedor Coxa Branca, como o Lucas falou, eu acho que o primeiro passo é entender esse momento novo na história do Coritiba. Né? Hoje, então, a associação ela tem ela tem 10% de gestão do clube, mas que não se mistura com a gestão que a SAF está fazendo. Então, não temos gerência de futebol, não temos gerência de categorias de base, mas precisamos que você entenda esse momento e esteja conosco, né? Para a gente justamente poder cobrar da SAF, poder cobrar deles uma melhor postura, que respeite o torcedor Coxa Branca, que haja transparência nos processos que, porventura, forem ser criados ou instituídos dentro do nosso clube. Né? Estejam junto com a gente, não cancele seu sócio. Eu sei que o momento é muito triste, eu acho que depois do último jogo de sexta-feira o torcedor ficou extremamente chateado, nós compartilhamos dessa chateação. É triste mesmo a gente pensar que o nosso clube está desta forma, mas eu acho que a nossa chance de mudança é justamente essa, no dia 27 de dezembro de 2024. Contamos com vocês e estamos à disposição para qualquer eventuais dúvidas, e se vocês quiserem também fazer parte desse movimento, também estamos abertos. Muito obrigada. Show. Então eu só queria deixar um apelo, né, para quem torce para o Coritiba, para quem traz isso, às vezes até de família, de geração por geração, da grandíssima importância desta eleição, a eleição mais importante de muitas e muitas décadas. As pessoas precisam buscar informação qualificada, precisam compreender a mudança desse momento do clube, né, onde temos uma SAF, o clube foi vendido, o futebol foi vendido e é gerenciado por uma SAF, mas que ainda existe uma associação que precisa fiscalizar esta gestão da SAF, inclusive da recuperação judicial, que é extremamente importante. Caso contrário for descumprido o que foi acordado perante a justiça brasileira, haverá uma consequência severíssima, que é o fim do Coritiba, a falência do Coritiba Futebol Clube. Então, esta eleição vai decidir as pessoas que irão conduzir o processo por 3 anos de fiscalização, de prestação de contas e de transparência dessa informação para a coletividade curitibana, e que também deverão exigir o cumprimento do contrato. Né? Aquilo que foi combinado em contrato não sai caro. Obrigações e deveres terão que sim ser exigidos, desde que não haja nenhum impedimento criado por quem vendeu o clube de documentação sigilosa. Tudo mais nós pretenderemos, por meio tanto do Conselho como das comissões mistas, estarmos conversando e explicando os motivos, os porquês, quando, onde, quanto, quem. Sempre Coritiba, eternamente Coxa. Torcedor Coxa Branca, estou mais uma vez aqui pedindo a sua colaboração, o seu voto, né, na nossa chapa Eternamente Coxa. Como o Luiz disse, é um momento difícil da nossa instituição. Vocês não tenham dúvida nenhuma da nossa cobrança, né, do nosso trabalho, da nossa transparência. Como eu falei, nós não vamos prometer nada, nós vamos prometer muito trabalho. Isso vocês não tenham dúvida, né? E não tenham medo nenhum, né, de que nós nunca abandonaremos, né? Nós somos da torcida que nunca abandona. E não vai ser por causa de 10%, 20%, 30% que nós vamos abandonar. Independente de quantos porcentos nós tivermos, nós estaremos sempre lá, né? E eu sei que você, torcedor, que está sempre lá, chorando, sorrindo, estará conosco nessa nossa caminhada aí, rumo a um Coritiba mais forte e grandioso.
Acho que é isso. Agradecemos mais uma vez aí vocês que estão acompanhando com a gente até agora. A Chapa Eternamente Coach provavelmente vai fazer mais alguma live, algum vídeo, justamente para interagir, conversar com vocês. Nós agradecemos não só em questão do respeito por estar conversando com vocês diretamente, mas entender. Se você achou algum deles no estádio ou com a camiseta, nos pergunte, nos indague nas redondezas, já que a gente não tem mais jogos, né, para disputar até o final do ano. Nós temos uma eleição dia 27 de 12 de 2024, importantíssima, é uma sexta-feira. Vai para a ceia de Natal, faz seu dever certinho com a família, fica online lá para votar na sexta-feira, dia 27. Agradecemos mais uma vez e a gente vai estar junto. Eternamente coxa, né, pessoal? Sim. Eternamente coxa.